Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. Volto a falar, não sou o dono da verdade. É um entendimento simples, humilde, que eu passo. Cabe você achar que tem coerência ou não. Você não é obrigado a acompanhar nada do que eu estou falando. Claro, seria bom você acompanhar com uma Bíblia aberta, qualquer texto. Qualquer pode ser o texto, porque o texto pouco importa. O texto a gente às vezes vai ler um, ler outro, a gente vai dando um entendimento. Ó, esse texto aqui não é muito legal, esse texto aqui não é muito legal, e a gente vai dando um passando. Porque o tema olha como é interessante o tema. Por que a religião ainda não recebeu a coroa da vida? Por que os religiosos, os líderes religiosos, por que Lutero, Constantino, João Calvino, Jacobo os Armínios, os pais da igreja, o reverendo Cuscuz, o apóstolo do chapelão, o bispo do dedinho, o Malacheia, por que eles ainda não receberam a coroa da vida? Todos. Você é um religioso, é a primeira vez que você está vendo esse vídeo? Então, por que você ainda fala, não, vou receber a minha coroa da vida? E para que eu venha receber essa coroa da vida, o meu líder religioso ele falou que eu tenho que dar sempre 10%, eu tenho que ser um dizimista fiel, tudo que passar pela minha mão eu tenho que tirar 10%. O meu líder fala que para eu ter a coroa da vida eu tenho que passar pelas águas, tem que passar pelas águas, tem que buscar Deus no templo todos os dias da semana, se tiver reunião, eu tenho que buscar Deus no monte, eu tenho que fazer oração 3 horas da manhã porque a fila é menor, e por aí vai. Então, a coroa da vida é algo custoso. É custoso. A pessoa tem que fazer sacrifícios conforme os ensinamentos religiosos. Mas eu vou te mostrar de uma forma simples e clara o jeito certo de você viver com essa coroa. Não é você buscar, não é você aguardar. Eu vou te mostrar a forma simples de você ter essa coroa da vida. E você se serve para você. Para você desfrutar dessa coroa, você não pode ser incrédulo. Aí você que é um religioso, não, eu não sou religioso, eu leio a Bíblia, eu acompanho a exegese, a hermenêutica do meu líder. Mas o seu líder, ele é incrédulo. Seu líder não fala que Jesus vai voltar? Claro, então ele é incrédulo. O bispo que prega para você, ele não fala que Jesus vai voltar? Claro, então, ele é incrédulo. Eu quero te mostrar aqui, com passagens, que é o que nós que falamos da graça, falamos da escatologia, estamos quase sempre tocando nesses versículos. Às vezes para uns pode ser meio cansativo, nossa, mas eu já ouvi isso. Mas para você, que ainda espera a coroa da vida, talvez você nunca ouviu falar do jeito que nós vamos falar. Às vezes nunca ouviu. Então, por que a religião ainda não recebeu a coroa da vida? Eu convido você a ler Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, só abrindo parênteses aqui. A carta de Tiago, a epístola de Tiago, o livro de Tiago, ele foi escrito para os israelitas, para os perdidos da casa de Israel. E ele disse assim para os judeus: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha, daqui você tira já um peso monstruoso das suas costas. Você tira. Na religião, você não consegue tirar esse peso. Na religião, você anda com esse jugo, com esse fardo pesado. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, as tribulações, as aflições. Porque quando for provado, então eles falam que você chega e fala assim: ô fulano, eu estou desempregado, eu não tenho o que comer em casa. Meu irmão, minha irmã, você está passando por uma provação. Você está sendo tentado para você ser provado. Continue nessa fé. Isso a pessoa fica 1 ano, 5 anos, 15 anos, 60 anos. Qualquer dificuldade ela fala: estou sendo provado. Eu não quero ler o versículo 13. O tema não é esse. Porque aqui tá: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Não é isso. O meu é 12 que eu quero mostrar da coroa da vida. Aí a pessoa fala: ó, você tem que sofrer porque Jesus sofreu. Os discípulos sofreram. Paulo sofreu. Foi. Barnabé, Apolo, Pedro. Então você tem que sofrer também, você tem que ser provado. Não.
Tira essa minhoca da sua cabeça. Tira esse engano, essa mentira da sua cabeça. Você não precisa sofrer nada. Porque tudo que tinha que ser feito para você, o Pai já fez. A obra perfeita, sem ruga, sem mácula, sem defeito nenhum, ele já fez. De um simples entendimento. Um simples entendimento. O que está aí na sua mente, no seu intelecto, no seu subconsciente, chama-se espírito, não alma. A alma é o que dá vida a esse corpo carnal. A alma é o que dá os desejos da natureza carnal. A alma não agrada a Deus, porque a alma tem tendências carnais. Homicídio, prostituição, mentira, usar a Bíblia para explorar a fé dos outros. A alma coloca esse desejo e a carne pratica. O espírito é quando você tem bondade, amor, compaixão, misericórdia. Quando você vê um animalzinho sofrendo, aquilo aperta seu coração, aquilo não é sua alma, aquilo é o seu espírito. Quando você ajuda o necessitado, quando você cobre uma pessoa que está com frio, isso é espírito. O espírito é perfeito. O espírito é que dá esse entendimento. Agora, quando você tem desejos carnais, aí é a sua alma. Por isso que essa alma não tem como ir para o reino celestial. Porque essa alma, ela é carregada de defeitos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. A coroa da vida já está em você. A coroa da vida já foi estabelecida em você. Mas você não sabe, porque você frequenta um lugar onde tem doutrina de homens. Você está frequentando o lugar onde está o Deus Mamon, o Deus com D minúsculo, o Deus do mundo, da humanidade, que é o Deus do... Tudo gira em torno do Deus Mamon. Tudo gira em torno do din-din. Você consegue entender? A coroa da vida está em você e essa coroa, ela foi estabelecida, ela foi concedida desde da justiça eterna, estabelecida no ano 70. Agora, a obra perfeita que eu não acabei de falar, que o Pai já fez, é o seu espírito, é o espírito que está aí, que pertence a ele, e que esse espírito, ele já veio do reino celestial. Esse espírito que está aí já existe antes da fundação do mundo. A obra perfeita já foi feita, do espírito. Então, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então tá, por aqui eu parei nesse versículo 12. Agora eu vou mostrar o porquê que a religião, que os religiosos, porquê que todas as pessoas que ficam, Jesus está voltando, Jesus ainda vai voltar, não alcançaram a coroa da vida ainda. Não. Leia comigo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Paulo falando a Timóteo que a coroa da justiça dele estava guardada. Respeita a época. Esse versículo, esse dito foi falado antes do juízo do ano 70. Esse escrito foi falado do ano 50 ao ano 65. Nesse intervalo, no ano 70 foi estabelecida a justiça eterna. No ano 70 se cumpriu Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Olha, o que significou naquele dia? E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha que versículo. Esse versículo vale milhão. Esse versículo não tem preço. Esse versículo tem que ser pesado com diamante, cor-de-rosa. Olha aqui para um bom entendedor. Você que já conhece, que sabe que o Senhor já veio, você que conhece principalmente a escatologia consumada, o evangelho eterno, a consumação para o seu entendimento está aqui. E você religioso que espera a coroa da vida, a coroa da justiça, como Paulo esperava, claro que Paulo esperava, porque Paulo não tinha acontecido isso aqui ainda, ó, me dará naquele dia. Esse naquele dia não tinha acontecido ainda, porque esse naquele dia foi o dia do Senhor. Foi do ano 66 ao ano 70 DC, na metade do ano, que foram 3 anos e meio, metade de uma semana, metade de um tempo, 1260 dias, 42 meses. É complicado, né? É nada, é facinho. Quando você começar a acreditar nos escritos, quando você acreditar nisso que está escrito, no que eu vou ler ainda, você vai entender. Você fala, opa, peraí.
A coroa da vida eu não tenho que esperar, a coroa da justiça eu não vou esperar, não. Eu tenho que desfrutar dela, eu tenho que aproveitar dela, porque essa coroa da vida está em mim. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Aí um religioso, pregador, cheio de oratória, anéis, diplomas, um teólogo, doutor, ele veio lá dos Estados Unidos, tem que ter um intérprete para falar. Aí ele pega esse versículo, olha o que Paulo falou a Timóteo. Tá. Desde aquela hora, a coroa da justiça me está... Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Olha, ele fala, tá vendo? Isso serve para nós, irmãos, irmãs. Fala inglês, em alemão. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não está aqui, mas deixa eu só colocar aqui, ó. Então, a qual o Senhor, justo juiz. Veja, quando o juiz já estava às portas. Veja. Assim, ó. Veja, olha que coisa interessante. Então, eu quero voltar aqui, que fala assim. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Então, no dia que acontecesse da sua vinda do juiz, naquele dia ele daria a coroa da vida, correto? E olha o que Jesus falou aos discípulos em Mateus 24:33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Sabe quem era esse aqui? Deixa eu colocar na Nova Almeida atualizada, vamos ver se fala o juiz aqui, quer ver? Olha que lindo, ó. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Eu vou colocar em Tiago que fala. Deixa eu voltar aqui. Então, se você ler o capítulo 24, que é o capítulo escatológico, fala da vinda dele, as coisas que aconteceriam. E ele falou assim, ó, igualmente quando virdes todas as coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, quem é que estava próximo? Tiago 5:9, olha aqui. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Olha, nos dias de Tiago, ele já falava, o juiz está às portas. Quem era o juiz? O justo juiz, falado por Paulo. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Então, quando o justo juiz viesse, que já estava às portas, que Tiago falou, daria o quê? A coroa da justiça a Paulo. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, na vinda dele, ele daria isso, correto? Vamos ver mais o que Pedro falou. 1 Pedro 5:4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Quer ver na Nova Almeida atualizada, na NAA? O texto da NAA é a que mais parece com o Código Sinaítico. Olha aqui, ó. E quando o supremo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o brilho. Então, quando o pastor se manifestar. Então, quando ele viesse, da mesma forma que Paulo falou, na sua vinda, naquele dia, ele dará a coroa da justiça. Aqui ficou. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, a coroa da glória para eles era quando Jesus voltasse. Paulo, a coroa da justiça, é quando o justo juiz aparecesse. Tiago falou, Tiago 5:9, diz que o juiz já estava às portas. O que você acha? Você acha que o juiz está às portas nos nossos dias, há quase 2000 anos? Não, era naqueles dias. Naquele dia significou o juízo do ano 70 DC, quando Jerusalém foi destruída quase totalmente e o templo foi destruído até os alicerces. E foi estabelecido a Nova Jerusalém. Olha aqui, sobre a vinda dele. Olha o título. Por que a religião ainda não recebeu a coroa da vida? Porque estão aguardando o quê? A vinda de Jesus. Paulo falou a Timóteo que ele traria no dia da sua vinda. Pedro falou que quando aparecer o sumo pastor, a coroa da glória. E Tiago falou o quê? Bem-aventurado o homem que suporta tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Então isso daqui se tratava das aflições, das tribulações que eles iriam passar. E que passaram, não eles, porque esse Tiago mesmo morreu antes. Paulo morreu antes, Pedro morreu antes. Os que estivessem em Jerusalém, quando no cerco do exército romano, comandado pelo general Tito, passassem. Eles passaram pela grande tribulação, pela aflição. Então, a religião não recebeu, porque ainda aguarda a vinda. Então eles falam assim, não, é só quando nós formos arrebatados que então vou receber a coroa da vida. É assim ou não é? É. Então olha o que Jesus falou, Mateus 10:23.
Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, se o Filho do Homem ainda não veio, em Israel, há quase 2000 anos, tem pessoas pregando o evangelho lá em Israel. E aqui, Mateus 16, 27 e 28. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Se Jesus precisa voltar para dar a glória a coroa da vida, a coroa da justiça aos crentes, aos religiosos, então existem homens por aí que estão com quase 2000 anos. E aí, é fácil entender ou não? Enquanto você ficar, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, estou aguardando a volta dele, esses homens estão por aí, com quase 2000 anos. Vamos continuar. Mateus 26, 64. Olha o que ele falou para o sumo sacerdote e os que estavam no sinédrio. Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve. Quem ia ver? Eles ali. Eles que estavam ali, o sumo sacerdote e os outros. Que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Quando se fala vindo sobre as nuvens do céu, não é que ele iria vir no tapete mágico. Isso daqui era um sinal de juízo. Se tratava do juízo de Deus. Sempre foi usado isso aqui, tirado de Daniel 7, não sei o versículo agora, leia Daniel 7. Mas se você ler Lucas, Lucas capítulo 17, versículo 24, do 20 em diante, você vai ver a forma que ele falou que viria, em forma de sinais, de trovões, de relâmpagos. Tá, então ele falou para o sumo sacerdote que eles viriam ele em breve. Também, se ninguém viu a volta dele, que ninguém viu, que foi em forma espiritual, o sumo sacerdote, Caifás, os demais ali, estão ainda no sinédrio com quase 2000 anos. Tá escrito. Ele também disse assim, em João 21, 22. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Olha isso aqui na NVI, no texto da NVI. Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Ele falou a Pedro. Isso aqui, se você ler antes, fala, Pedro, tu me amas? Primeira vez, Pedro, tu me amas? Então, chegou, aí Pedro foi e falou para ele, Senhor, e quanto a este que está vindo? Era João que estava vindo. Ele falou, Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? E aí? É um toque ou não é? Aí, vamos voltar aqui. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Foi falado aqui, João falou, usando a profecia de Daniel, filho do homem vir por sobre as nuvens, e diz que até os que o transpassaram, ou seja, quer ver na King James Fiel como está isso? Ó, eis que ele vem com as nuvens e todo o olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram. Então aqueles que bateram o prego nele lá na cruz, no madeiro, que furou o lado dele, iria ver a volta dele. João falou. E aí? Os soldados que furaram ele estão por aí com quase 2000 anos? E aqui é o que eu sempre falo, para você conhecer toda a Bíblia, você tem que conhecer esse versículo, esse capítulo, esse versículo. Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. O dia do Senhor aqui foi o dia do juízo de Deus. E João foi mantido vivo para escrever o livro de Apocalipse no quê? No dia do Senhor. O dia do Senhor foi o juízo de Deus. Então, você que fala assim, esperando a coroa da vida, você ainda não recebeu, por quê? Porque essas passagens que eu li para você, você não acredita, você é incrédulo. O seu líder é incrédulo e ele não mostra isso para você, por quê? Se ele mostrar isso para você, aí você vai ficar sabidinho, aí você já não vai frequentar mais o templo dele, você já não vai dar mais dinheiro para os cofres deles, eles terão que trabalhar, eles terão que ter calo na mão, eles terão que procurar emprego. Então, esse entendimento nunca que eles vão passar para você. De forma nenhuma. Mas por que a religião ainda não recebeu a coroa da vida? Porque não acredita que Jesus já voltou. A coroa da vida é isso aqui, de uma forma simbólica, é o que eu vou ler agora. Veja. Apocalipse capítulo 21, versículo 2, 3. Eu, João, vi, não é que ele iria ver. Isso foi no final do livro do Apocalipse, quando a Jerusalém terrena já tinha sido destruída. E o templo também já tinha sido destruído. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém,
que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens. Olha a coroa da vida aqui. A coroa da vida está em você, está aí no seu espírito, mas você não sabe. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha no versículo 5 e 6. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Você que é religioso, você não está desfrutando de nova todas as coisas. Você está na caducidade. Não, mas eu estou em Paulo. Paulo é coisa velha. Paulo esperava a coroa da justiça. Paulo esperava a coroa da vida. Só que aqui foi, ó. E o que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem falou isso para ele? O Cristo ressuscitado, Elohim, o Senhor. E no versículo 6 ainda, o checkmate aqui, ó. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E aí, entendeu? Por que a religião não recebeu a coroa da vida ainda? Porque você que é um religioso está na falsa esperança de receber a coroa da vida? Para que coroa da vida mais preciosa é você saber que tudo se cumpriu e que o próprio Deus, em seu tabernáculo espiritual, na Nova Jerusalém, está aí no seu espírito, está aí na sua mente, no seu intelecto. Mas você não sabe, porque você é religioso. Você não sabe, porque você frequenta templos religiosos, chamados igrejas. Você está sendo ludibriado, você está com seus olhos de entendimento fechado, com escamas, pela religião. Porque não é interessante para a religião que os seus fiéis, que os seus seguidores conheçam a verdade, conheçam a escatologia consumada. Porque quando conhecerem a escatologia consumada, irão parar de dar dinheiro a eles. E não pode parar de dar dinheiro a eles, senão eles terão que trabalhar. Tá bom? Então, eu deixo com você essa mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, peço a contribuição com esse canal. Não é com Pix, nem com envelope, nem com conta bancária. É dando um joinha, dá um like, compartilhe esse vídeo. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações. Até a próxima, se assim o nosso Criador, o Pai do nosso espírito, que mora em nosso espírito, permitir. Tchau, tchau.